Bom, então, o meu nome é Marcele, né? Sou aluna do curso de Letras Inglês da URGS e pela disciplina instrumental para o ensino à distância, tive que realizar esse trabalho, né? Uma pesquisa. Então, a minha pesquisa, ela girou em torno desse tema, aulas ao ar livre. Então, eu escolhi esse tema, né? Porque a natureza, de forma geral, ela é uma temática muito emergente, cada vez mais necessária, né, levando em questão as crises climáticas, por exemplo, né, entre outras pautas em torno disso. E a conexão com a natureza, dessa forma, eu julgo que seja mais importante, então, também no meio escolar, né, mais precisamente na educação básica. Então, eu decidi trazer esse tema para a minha pesquisa. Então, a pesquisa, ela vai se desenvolver com os colegas da Letras, né? E trouxe essa frase aqui de uma colega bióloga, né? A escola, como agente transformador, trabalha para que os educandos percebam a necessidade mais equilibrada entre a sociedade e a natureza, instigando o aluno a conhecer o meio em que vive e sua diversidade. Dessa forma, essa autora ela busca explicar a noção de que as aulas ao ar livre, né, no trabalho dela, contribuem para a conexão. A metodologia, né, como eu falei, vai ser uma pesquisa para os alunos da Letras e, mais especificamente, os colegas do inglês. Ela vai se desenvolver através de um formulário, né, então do Google, com perguntas de múltipla escolha e uma pergunta descritiva. Então, para análise dessas respostas, eu vou utilizar da própria organização da plataforma dos dados, né, que é gerada a partir do formulário Google, e esses dados serão expostos, então, aqui nessa apresentação. Então, quais são esses dados obtidos, né? Os resultados. Então, aqui nas perguntas, enquanto estudante da escola, né, na educação básica, você teve aulas ao ar livre? Então, a gente percebe que a maioria, né, a maior parte das pessoas teve aulas ao ar livre. Porém, essas fatias aqui correspondem a aulas às vezes e raramente, né? Então, aqui ninguém respondeu sempre. Então, nenhuma pessoa, né, teve aula ao ar livre sempre, por exemplo. Aqui das perguntas, o que você acha mais atraente na aula ao ar livre? Tem a interatividade com a natureza, a maior motivação para participar, outros, mas a pergunta que mais foi colocada aqui pelos respondentes foi a mudança no meio de aprendizagem. Enquanto educador, né? Agora essa pergunta mais enquanto professor, educador, né? Quais desafios você identifica ou imagina que podem acontecer nas aulas ao ar livre? Então, a resposta mais obtida foi condições climáticas adversas. Distrações ao ar livre ficou em segundo, falta de recursos didáticos, aqui com 43%, né? E aqui por último, 17% outros. Então, aqui essa outra pergunta. Ainda como educador, você acredita que incluir aulas ao ar livre na disciplina escolar de inglês pode ser importante? Considere o 1 como sendo não importante, o 5 como sendo muito importante. Então, mais da metade dos colegas aqui respondeu que sim, aulas ao ar livre são muito importantes. Uma fatia muito menor aqui respondeu que não, né? Aqui é uma fatia que corresponderia ao importante, né? Por exemplo, e não muito importante, respondeu aqui 21%, e um pouquinho menos aqui, já na 17%, seria um razoavelmente importante, né? Aqui o vermelho seria um pouco importante, ou nada importante, né? O azul. As respostas descritivas agora. A pergunta era: você acredita que aulas ao ar livre podem melhorar o desempenho escolar na educação básica e por quê? Bom, então, 21, né, dos 23 respondentes disse que sim, que essas aulas podem melhorar o desempenho escolar na educação básica, né? Então, algumas das respostas que eu achei interessantes, eu trouxe as respostas aqui e vou ler duas pelo menos, né?
Então, essa primeira pessoa respondeu sim, com toda certeza, porque a teoria aliada à prática contribui muito com a aprendizagem. E essa outra pessoa respondeu sim, a mudança de ambiente, a flexibilidade de aprender em outros ambientes e o contato com a natureza podem ajudar o aluno a sentir-se motivado, além de criar uma experiência divertida, significativa e memorável. Ler um livro sentado em uma sala bege, com mesinhas apertadas, gera uma sensação completamente diferente do que ler o mesmo livro sentado na sombra de uma árvore ou no meio do pátio da escola, e esse tipo de sensação, quando ligado ao aprendizado, mostra aos alunos que aprender pode ser, sim, muito divertido e prazeroso. Então, aqui são algumas outras contribuições dos colegas, né? E então a conclusão. Através da pesquisa, nós podemos concluir que mais da metade dos alunos da Letras respondeu que teve aulas ao ar livre durante o período escolar da educação básica, mas somente às vezes ou raramente, né? A maioria, 82% dos 23, julga que a mudança de ambiente de aprendizagem é muito atraente. 73% imaginam que as condições climáticas adversas seriam um desafio para a aula ao ar livre. 47,8% julgam que aulas ao ar livre são muito importantes. Então, né, de novo aqui, 21 dos 23 respondentes julgam que as aulas ao ar livre contribuem para o desempenho escolar, variando o motivo, né? Aumento do interesse, da motivação, aumento do grau de alerta em comparação à sala de aula. O que nós podemos concluir, por fim, é que sim, né, a maior parte das pessoas respondentes acredita que aulas ao ar livre são, de forma geral, muito positivas.